aqui, ó, a atenção nos profissionais que fazem os infográficos. Então, nós temos uma grande variedade, né, uma grande quantidade de profissionais. Um deles, ó, é o jornalista. É o responsável pelas pesquisas e pelos textos que constam no infográfico. Também entrevistas especialistas, caso haja necessidade. Aqui no 2, ó, iconógrafo. Pesquisas ou encomendas as fotos necessárias ao infográfico, né? Então, são eles que fazem as imagens. O 3, olha lá, ó, infografista. É o especialista na criação de infográfico. Ele participa de todas as etapas do infográfico, desde a concepção até a finalização. Então, desde o início, né, até a finalização do infográfico. Quando na equipe não há um infografista, o jornalista ou outra pessoa da equipe assume essa responsabilidade. Aí o 4, ilustrador, ó, faz as ilustrações para a composição dos infográficos, segundo a orientação do infográfico, né? Segundo a informação ali. E o 5, ó, designer, né? Distribui todo o conteúdo na página de forma organizada e harmoniosa, de acordo com as orientações que recebe. Então, são várias pessoas que fazem parte, né, que produzem aí um infográfico, ó. Jornalista, ó, o iconógrafo, a infografista, o ilustrador e o designer. Então, essas pessoas, elas são responsáveis pela construção do infográfico, certo? Então, vocês têm essa informação aí também no QR Code na página 9, tá? Vamos fazer a correção? Aqui, ó, nesse QR Code aqui, vocês vão encontrar essa informação que a professora compartilhou aí a tela com vocês, tá bom? Então, vamos para a nossa correção, lá da nossa atividade, que é a página 8 e a página 9. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar a tela com vocês da nossa apostila. Tá? Deixa a prof pegar aqui, lado positivo. Vamos lá. A professora vai... Ó, já retomei a gravação, então. Então, o principal assunto do infográfico é, como vocês falaram, né? A quantidade de água no planeta. E depois vocês têm a número 3, que elementos visuais você pode perceber que estão relacionados ao assunto do infográfico. Identifique. Posso falar? Pode. Posso falar? A quantidade de água doce salgada, a quantidade de cada país consome, etc. O que mais? O planeta Terra, ó, nós temos aqui também a Terra, né? Um copo de água, aqui as geleiras. Eu posso falar? O mapa do Brasil, tá? Pode falar, Francisco. Meu Deus! Oceanos, Ô, prof, já volto, tá? Água, Tá bom. água em formato de gelo, etc. As geleiras, tá? Ali são as geleiras, tá bom? Então, ó, vocês encontram ali, né? Vários são os elementos, né? A imagem do planeta Terra, o copo de água, como a professora havia mostrado, né? O iceberg lá, né? E as imagens dos oceanos, né? Aqui, ó, dos oceanos no planeta. Depois vocês encontram a número 4, né? Que a número 4 faz a seguinte pergunta, olha lá. O infográfico pode ser dividido em duas partes. A primeira com um fundo mais escuro e a segunda com um fundo mais claro. Então, aí nós já temos uma definição dos dois tipos de infográfico. O que pede para vocês falarem?
escrever qual é a informação da parte 1, que é a parte onde tem o fundo mais escuro. O que está falando ali? Posso falar, prof? Pode? Porcentagens da água doce e salgada? Isso mesmo, a porcentagem da água doce, né? Posso Na falar parte o mais segundo? escura, tá? Pode falar, Posso falar o André. segundo? Eu, né, no caso, Francisco. Francisco, pode falar. O Francisco. Desculpa, amor. Consumem em alguns países de litros por pessoa. Isso mesmo, a comparação, né? Faz uma comparação. comparação. Muito bem. Né? Compara o consumo diário Ô, de prof, água. posso falar a minha? Pode. Aqui, ó, a quantidade de água potável e não potável e a de água doce e salgada. Aí, parte 2. O consumo de água por pessoa em cada região. Isso mesmo, muito bem. Que a Depois região vocês... referindo a, tipo, Estados tipo, Unidos, África né? é um países, continente. né? Isso, os países, continentes ali É. mesmo. Ainda vocês têm ainda a letra B. Ó, uma informação parece repetida na parte 1 do infográfico, naquela parte onde aparece a parte mais escura. Que informação é essa? O que aparece repetida aqui? O Ó? volume de Posso quantidade falar? de água. Ó, o que aparece repetido aqui? Cerca Pode. de 35 milhões de km? Não. Ô, Mas tá prof, repetido, prof? É o volume da quantidade de água doce no Brasil. Qual é? Ô, prof, volta ali lá no... tá. Qual é? No infográfico. Qual é a parte ali que está representando essa informação? Eu disse, aqui, ali, ó, ali, cerca prof, de aqui, ó, ali 35 embaixo. milhões de km. Aqui, Desses 35... Ó, aqui vocês têm. o Brasil possui 12% de todas as reservas de água doce. Aqui, ó, não é 12%, é uma parte que está repetida. Aí, ó, aqui e aqui ó. embaixo, o país que Ó. tem mais possui água doce em todas as frentes mundiais. Mas é aqui, ó. Aqui está falando do Brasil, que ele possui, mas aqui não está falando essa porcentagem. Onde está apresentando essa porcentagem é aqui, ó. 2,5 desse valor, ó, e depois aqui, ó, é água doce. E depois aqui também está fazendo essa referência, ó. eu só coloquei de baixo, prof. Tá? De água doce. Então, o que vocês devem O colocar volume da ali? quantidade de água doce? Isso do planeta, 2,5. Tá? Entendi. Ó, a informação repetida é que apenas 2,5 de água do planeta é doce. Tem a informação. Peraí, prof, deixa eu arrumar. Vai ficar aí para vocês verem. Enquanto isso, a professora vai lendo a página. Prof, mas se fosse, tipo, todas... Ali está falando só da repetida. ó. prof, se a água salgada fosse doce, não ia faltar água. Pois é. Daí não. Aqui está falando a informação repetida. Ó, tá? Depois, vocês têm a segunda perguntinha. Ô, prof, Oi? eu não consegui ouvir muito bem a resposta da questão B. A informação, ó, tá aqui, ó, 2,5% de água doce no país, no Brasil, né? No planeta, né? A informação repetida é essa: 2,5% de água do planeta é água doce. Depois, vocês têm a segunda bolinha. Essa segunda bolinha diz o seguinte: qual você imagina ter sido o objetivo da repetição dessa informação? Por que foi repetida essa informação? Destacar a importância dessa informação. Que essa notícia é importante? Isso mesmo, chamar a atenção do leitor, destacar. É a mesma coisa, né, prof? Isso, destacar da informação, chamar a atenção, né, desse recurso. Nicolas! Que não é tão abundante, né, como se possa imaginar, não tem uma quantidade enorme, né? Tá bom? Depois... Eu posso falar a minha? Dar informação melhor? Isso, dar uma informação, chamar a atenção do leitor, né? Chamar a atenção das pessoas. Aí vocês têm lá, ó, na número 5, parte do infográfico, algumas informações sobre o Brasil.
O que o Brasil Posso se ler? destaca? Posso ler? Pode. O Brasil possui 12% de todas as reservas de água doce do mundo. Isso mesmo. Muito bem. O volume de água potável. Isso mesmo, o volume, que é uma maior reserva de água doce, né? Comparado aos outros países. Certo? Não sabia. Mas estava ali no infográfico, né? Agora Olha que eu lá, descobri. Amazônia. Isso mesmo, lá na Amazônia, né? E na outra atividade, diz assim, ó. É possível deduzir legal. que no Brasil não se corre o risco de carência de água? Explique sua resposta. E o professor, você acha que eu fiz certo? Qual região? Pode, José. Um dia a água vai acabar se certas pessoas continuarem poluindo os rios e mares. Isto. Posso E falar? onde é que nós vamos ter a maior escassez de água, se isso tudo acontecer, né? No nosso país. Qual é a região? Eu posso falar a minha? Pode, Francisco, só um pouquinho. Vamos só completar aqui a resposta do José. Tá. Se nós compararmos a nossa região, né, a região do Nordeste em relação à região da Amazônia, onde se concentra a maior parte, né, de água doce, né, na reserva, né, o Brasil é o país que apresenta a maior reserva de água doce, que está lá na Amazônia, né? Se a gente for fazer essa relação, naquela região eles não vão ter escassez de água, né? Em relação ao Nordeste, olha lá o que diz, né? Já especialmente no Nordeste, essa região ela passa por grandes períodos de escassez de água, né? Pode falar, Francisco, a sua resposta. Sim, porque a água doce, 70% está na região amazônica. Não é 70%. 2,5. Isso, 12,5, Ô, né? prof, eu coloquei 12 assim. ou 2, prof? 12. Ah, tá. Aí eu Ô, prof, só posso falar a coloco minha? 12,5%? Fala, Posso falar a minha? André. Sim, mas se não cuidar, pode acabar. Isso. Aí vocês vão completar, ó, que a maior parte de água doce está na região amazônica, né? A falta dessa água pode acontecer em outras regiões do Brasil. Tá? Na Amazônia também pode acontecer, mas vai ser difícil. Lá vai ser difícil, mas lá é que se concentra essa maior quantidade de água lá, né? No Brasil, tá? Na Amazônia, tá? Já que, ó, lembram que a professora falou, especialmente no Nordeste, essa região passa por grandes períodos de seca, porque lá nessa região não apresenta essa quantidade de água ali, né? Essa reserva, tá? De água doce. Então, pelo fato, eles podem, né? Eles passam, né? Por essa escassez de água, certo? Lá na outra página, vocês têm a número 6 da página 9. Oi? Quem está chamando a prof? Quem está chamando a prof? Fala. Acho que é a Manuela, né? Sim. Eu, prof, Manu. Fala, Manuela. É, sou eu. A professora travou. Você tá travando, prof. Eu não consigo escutar direito. É o teu notebook, a tua internet, então, amor. Todo mundo está ouvindo a prof direitinho? Agora sim, prof. Agora tu tá. falou mais alto, agora tá melhor. Mas antes também tava bom. Tá bom, então. Então, vamos lá para outra atividade, para a página 9. Vamos lá. Na página 9, vocês têm lá o seguinte, ó. Vocês vão reler novamente o infográfico, tá? Vocês vão reler novamente o infográfico. Nesse infográfico é só a parte 2 ali, aquela parte que tem a parte mais clara. Vocês vão ler a letra A. No alto dessa parte do infográfico consta uma indicação, consumo de alguns países. Os dados apresentados se referem a consumo de quê ali? De alguns países? De alguns países. O que está apresentando De aqui? Ó? litros? Ó, Água. de Ô, água. prof, de litros de água por pessoa. Isso mesmo, de água, né? A quantidade De litros de água, né?
litros de água por pessoas que eles consomem durante o dia. De litros de litros Se de refere água de por água, pessoa. né? Primeiro se refere à água e depois a quantidade de água que cada país ali utiliza, né? E na B, o que representa cada uma das colunas? A quantidade de água consumida por uma pessoa diariamente diariamente em em determinados países. determinados países. Muito bem, a primeira informação. Ótimo. Mesmo. E a C, vocês vão escrever um parágrafo comparando o consumo de água em regiões mais desenvolvidas, como Posso falar, prof? os Estados Unidos e a Europa, e com a de regiões menos desenvolvidas, como o Brasil e a África subsaariana. Pode falar, André, a tua resposta. O consumo de água menor em regiões menos desenvolvidas deve ser dificuldade de acesso da grande maioria das pessoas a esse bem. Muito bem. Ô, prof, eu não entendi muito bem. Tu vai fazer uma comparação em relação à quantidade de água dos países desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, e os países menos desenvolvidos, como o Brasil e a África. Mas alguém prof, quer tu falar? entendeu minha resposta? Sim. Tu entendeu minha resposta? Sim. Tá. Quem mais Quem mais quer falar a sua resposta? Prof, eu posso ler a minha? Pode, Isa. Os países que mais gastam água têm o risco de não ter água no futuro, mas já os países que consomem menos água vão ter mais água. Isso mesmo, ó. Isso mesmo, parabéns, Isa. Então, aqui tem uma sugestão, né, de resposta para vocês compararem. Galerinha, na outra página, vocês vão conferir ali. Na outra página, a professora vai explicar a atividade de vocês para a próxima aula, tá bom? Nós vamos falar sobre os pronomes pessoais. Nós já conhecemos esses pronomes pessoais, tá? E na página 11, deixa só a professora colocar aqui em cima para vocês. Ai, acho que vai mostrar aqui. Ó, aqui, ó, nessa página aqui, nós vamos encontrar os pronomes pessoais, tá? Que é a atividade que vocês vão fazer a atividade dessas páginas 10 e 11. Então, aqui vocês têm, ó, os exemplos dados, todos os pronomes em destaque exercem a função do sujeito da frase, é de quem a gente está falando, né? Então, nós temos o singular e o plural. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. No plural, nós temos primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. E terceira pessoa, eles ou elas. Ô, prof, você não pulou uma página? Não, pulei, mas a professora não vai mostrar outra página. Vou mostrar essa daqui para vocês. Ah, tá. Então, olha só. Nessa atividade aqui, que vocês vão fazer atividade para a professora, para a próxima aula, que é quinta-feira, vocês vão observar esses pronomes pessoais e aqui também, ó, a palavra eles é um exemplo de pronome pessoal. Então, vocês têm a primeira pessoa, o falante, ó, quem fala, a segunda pessoa, o ouvinte, com quem se fala, e a terceira pessoa, o assunto, de quem ou de quem se fala. Então, está falando sobre os pronomes, né? Da primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Então, vocês vão observar ali, vocês vão ler uma tirinha. Nessa tirinha fala sobre os pronomes pessoais, que se repete 2 vezes. Vocês vão copiar esses 2 pronomes, tá? Depois, nas 2 vezes em que aparecem os pronomes, faz referência a um mesmo elemento. Vocês vão falar qual é esse elemento que ele está fazendo referência. E na letra C, vocês irão observar o pronome eles, tá? Os pronomes eles se referem ao primeiro quadrinho e no último, tá? Aqui o pronome eles se referem lá no primeiro quadrinho e no último. Tem uma pessoa ali ou tem um objeto na qual eles estão se referindo. Na outra página, na página 11, vocês vão completar os pronomes pessoais. Vocês têm a tabelinha aqui em cima.
um desses pronomes pessoais. Vocês vão completar ali na número 2. E na 3, vocês vão reescrever a frase, completando também com os pronomes que estão ali em cima. Vocês vão reescrever a frase e completar e reescrever as frases com aquelas palavrinhas que estão em destaque. Então, você vai tirar as palavrinhas que estão em destaque e vai reescrever com os pronomes pessoais. Certo, galerinha? Então, a nossa tarefa é a página 10 e 11. Peguem Eu gosto de pronomes pessoais. É legal, né? Então, vocês vão pegar a agenda, anotar tarefa de língua portuguesa, tá? A tarefa de língua portuguesa. Prof, hoje é que dia? Hoje é dia 2. Ô, professor, a página 10? A 10 e a 11. Não é muita coisa, pouquinho. Não, é bem pouquinho, tá? A páginas. Calma aí, deixa eu pegar minha agenda. Tá bom? Peguem a agenda. Canetita. E anotem ali. A prof já está escrevendo no grupo, tá? Para vocês fazerem a tarefa, tá bom?